Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar dos fundamentos da óptica geométrica, tá legal? Para o concurso da EAM, da Escola de Aprendizes Marinheiro, e para os alunos que vão prestar o concurso para a EA, para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Para a gente não perder muito tempo, vamos começar, né, a nossa aula definindo alguns conceitos básicos da óptica geométrica. Conceito de luz, raios de luz, fontes de luz, tá bom, pessoal? São alguns conceitos básicos que são cobrados nesses concursos. Vamos lá. Bom, o primeiro conceito básico no estudo da óptica geométrica é o conceito de luz, né? O que é a luz? Pessoal, a luz é uma onda eletromagnética, né? Que ao incidir em nossos órgãos visuais, produz a sensação de visão, tá legal? O que é a luz? A luz é uma forma de energia radiante, né? A luz é uma onda, né? Lembrando que toda onda transporta energia e campos de força, né? A luz não transporta matéria. Por quê? Aqui, a princípio, para a gente não, tá, pessoal? A princípio, para a gente não. Quando a gente estuda a física moderna, aí a história muda. Mas aqui, a princípio, não. A luz é uma onda, né? E a onda, né, são perturbações produzidas em um meio, né? Tirando de sua situação de equilíbrio e que se desloca transportando energia, tá bom? Então, o que é a luz? É uma forma de energia radiante que, ao incidir em nossos órgãos visuais, produz a sensação de visão. Bom, o outro conceito que é muito comum aparecer em concursos é o conceito de raio de luz, né? Pessoal, lembrando que a luz não é raio. O conceito de raio de luz ele é um conceito puramente geométrico. Ele não tem existência física real. Tá legal? Esse conceito de raio ele é um conceito puramente geométrico que é utilizado para representar a direção e o sentido de propagação da luz num determinado meio, né? Então, o que é raio de luz? Raios de luz são linhas orientadas que representam a direção e o sentido de propagação da luz em um determinado meio. Lembrando que a luz não é raio, a luz é uma onda. Esse conceito de raio ele não tem existência física real. Ele é um conceito puramente geométrico. Legal, pessoal? Bom, então tá aqui. Aqui eu tenho uma vela, né? Aqui eu tenho uma vela emitindo vários raios de luz. Esse conjunto de raios, aqui eu tenho um observador, né? Aqui eu tenho um observador. Legal? Pessoal, esse conjunto de raios, né? Esse conjunto de raios emitido pela fonte, por essa vela, pela chama da vela, a gente chama de feixes de luz. O que é o feixe? Feixe é um conjunto de raios, tá bom? Em óptica geométrica, a gente chama esse conjunto de raios de feixes de luz, tá bom? Feixe de luz é um conjunto de raios. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Bom, outro detalhe que é muito comum aparecer em nossa prova, né? É o conceito de fontes de luz. O que são fontes? Fontes de luz, né? É todo corpo que emana luz, todo corpo que emana luz, ou todo corpo do qual nós recebemos luz, ele é caracterizado como uma fonte. Tá bom, pessoal? O que são fontes? É todo corpo do qual nós recebemos luz, todo corpo do qual emana luz, a gente chama de fonte. As fontes de luz elas podem ser primárias, né? Ou secundárias. Tá legal? Fontes primárias, elas emitem luz própria. Tá bom, pessoal? O que são fontes primárias de luz? São as fontes que emitem luz própria. Exemplo, a chama de uma vela, né? O sol. O sol é uma fonte primária natural de luz. A chama de uma vela é uma fonte primária. A chama, o corpo da vela, a vela inteira, ela pode ser caracterizada como uma fonte primária e secundária ao mesmo tempo. A chama emite luz própria. O corpo da vela reflete difusamente a luz proveniente da chama. Então, a vela, por completo, ela é uma fonte primária e secundária ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Então, o que são fontes de luz? Repetindo, fonte de luz é todo o corpo do qual nós recebemos luz, né? Todo corpo que emana luz, ele é caracterizado como uma
fonte, tá legal? Ele é caracterizado como uma fonte. As fontes podem ser primárias ou secundárias, incandescentes ou luminescentes. Bom, aqui eu tenho uma fonte secundária de luz, a Lua, né? A Lua é uma fonte secundária, por quê? Porque ela reflete difusamente a luz proveniente do Sol para a Terra. Por que eu consigo enxergar as fases da Lua? As fases da Lua é uma consequência da reflexão da luz do Sol na Lua. Tá legal, pessoal? A Lua ela é uma fonte secundária de luz. Por quê? Ela reflete a luz proveniente de outra fonte, que é o Sol. Tá legal? Bom, olha lá, outro conceito é o conceito de meios ópticos. O que são meios ópticos? São meios através do qual a luz se propaga, né? Os meios ópticos, eles podem ser transparentes, translúcidos, né? Ou opacos. O que são meios transparentes? Meios transparentes permitem a passagem da luz de forma regular e bem definida, né? Aqui, ó, o vidro liso, por exemplo, né? O que é o meio translúcido? Papel vegetal, por exemplo, aquele vidro canelado, né? O vidro canelado, ele é um meio translúcido, né? Porque a gente consegue visualizar os objetos através daquela lâmina de vidro, mas não de forma nítida. Então, ele é um meio translúcido. O meio opaco não permite a visualização dos objetos. É uma parede, por exemplo, eu não consigo visualizar os objetos através de uma parede, né? Por quê? Porque a parede é um meio opaco. Tá legal, pessoal? Bom, aí vem os princípios da óptica geométrica, né? Que também são cobrados na nossa prova. Tá lá, ó. Um princípio que é importante no estudo da óptica geométrica é o princípio da propagação retilínea da luz. Aqui, ó. Então, a pessoa aqui emitindo um feixe de luz, né? O que diz o princípio da propagação retilínea? Diz que nos meios homogêneos e transparentes, meios homogêneos, transparentes e isótropos, a luz se propaga em linha reta, né? E é através desse princípio que a gente explica os eclipses, a formação de sombra, penumbra, né? A formação de sombra, penumbra e eclipses são consequências da propagação retilínea da luz, né? O outro conceito básico é o conceito de independência dos raios de luz, né? O que diz o princípio da independência dos raios de luz? Quando os raios de luz se cruzam, né, num determinado meio, cada pulso luminoso segue seu trajeto como se os outros não existissem, né? Ou seja, a propagação... Vou botar meu computador para carregar aqui, pessoal. A propagação do pulso luminoso em um determinado meio, né, de um pulso luminoso em um determinado meio, não interfere na propagação de outros pulsos no mesmo meio. Legal? Ou seja, exemplo, né? Por exemplo, no mesmo meio, uma aplicação prática da independência dos raios de luz é que no mesmo meio eu posso visualizar vários objetos simultaneamente no mesmo meio, porque a propagação de um pulso luminoso não depende da propagação de outro no mesmo meio. Tá legal? Né? Bom, aí vem outro princípio que já caiu em prova de EAN, EA, SpaceX, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, ou o princípio do retorno inverso. Aqui na ilustração, a gente vê uma pessoa, né? Ela olha através do espelho retrovisor do seu automóvel, né? Olha através do espelho retrovisor do seu carro e consegue ver a pessoa sentada no banco traseiro. Se você consegue ver essa pessoa no banco de trás, essa pessoa olhar para o espelho retrovisor também consegue visualizar você, né? Por quê? Por causa da reversibilidade dos raios de luz. E diz que a trajetória seguida pela luz, né, pelo raio de luz, num sentido, é a mesma quando o raio troca de sentido. Ou seja, duas pessoas conseguem um contato visual através de um espelho, graças à reversibilidade dos raios de luz. Tá legal? Graças à reversibilidade dos raios de luz. Então, quando você olhar através do espelho plano uma pessoa, um espelho convexo, côncavo, seja qual for o tipo de espelho, se você olhar através de um espelho uma pessoa, você conseguir visualizar uma pessoa através do campo visual de um espelho, pode ter certeza que ela também está conseguindo te ver. Tá legal? Quer ver alguns exemplos básicos? Deixa eu passar aqui o PowerPoint. Vou te mostrar alguns casos básicos que já caem em concurso. Por exemplo, olha essa questão.
Nessa questão lá da Escola de Especialista de Aeronáutica, ele diz assim, ó, considera o observador frente a 3 anteparos em um meio homogêneo e transparente. Cada um dos orifícios, melhor, cada um com um orifício em seu respectivo centro, conforme mostra a figura que se segue. Através desses orifícios, o observador consegue enxergar a chama de uma vela, devido a um princípio da óptica geométrica denominado. Observe que a luz, né, os raios de luz provenientes dessa fonte, consegue atravessar esse orifício, né, e a pessoa do outro lado consegue visualizar. Isso ocorre graças à propagação retilínea da luz. Olha lá, graças ao princípio da propagação retilínea da luz. Letra C. Tá legal, pessoal? Letra C. Nada demais. Quer ver outro exemplo? Né? Olha essa questão da EAN, da Escola de Aprendizes Marinheiro. Olha o que ele diz nessa questão. Um motorista de táxi conversa com um passageiro que está sentado no banco de trás, observando a imagem de seus olhos fornecida pelo espelho plano retrovisor interno. Se o motorista consegue ver no espelho a imagem dos olhos do passageiro, este também consegue ver no mesmo espelho a imagem dos olhos do motorista. Esse fato pode ser explicado utilizando-se o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Foi o que eu acabei de falar. Duas pessoas conseguem um contato visual através do espelho plano, graças ao princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tá legal? Vamos ver um outro exemplo básico. Né? Deixa eu passar aqui. Procurar um outro exemplo básico. Olha essa questão no concurso de sargento especialista. Alguns motoristas seguem o princípio de ultrapassar o carro à frente somente após se certificar de que o motorista desse outro carro o viu pelo espelho retrovisor. A situação descrita, considerando o válido dos princípios da óptica geométrica, quais são os princípios da óptica? O princípio da propagação retilínea da luz, o princípio da independência dos raios de luz e o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Né? A situação descrita, considerando o válido dos princípios da óptica geométrica, pode servir de comprovação do princípio da ou do reversibilidade dos raios de luz. Né? Tá lá, alguns motoristas seguem o princípio de ultrapassar o carro à frente somente após se certificar de que o motorista desse outro carro o viu pelo espelho retrovisor. A situação descrita, considerando válidos os princípios da óptica geométrica, pode servir de comprovação do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tá legal? Tá aí, letra C. Né? Nada demais. Tá bom? Bom, outra questão bem bacana lá no concurso de sargento especialista. Olha essa questão também bem básica. Associe corretamente os princípios da óptica geométrica com suas respectivas definições constantes abaixo. O princípio da propagação retilínea da luz diz que nos meios homogêneos, transparentes e isotrópicos, a luz se propaga em linha reta. Então, aqui está. 1. A trajetória ou caminho de um raio de luz não depende do sentido de propagação. É o princípio da reversibilidade. 3. Né? Os raios de luz se propagam independente dos demais. Né? Ou seja, a propagação de um pulso luminoso no meio não depende da propagação de outros no mesmo meio. Princípio da independência de raio de luz. 1, 3, 2. Preenchimento. Ah lá, cenário alternativo que apresenta a sequência correta para o preenchimento das lacunas acima. 1, 3, 2. Está aqui, ó. 1, 3 e 2. Letra D. Tá legal? Deixa eu ver outro caso. Bom, pessoal, fazer alguns casos básicos. Olha essa questão. A figura acima, né? Analise a figura a seguir. Aqui eu tenho o Sol, a Terra e a Lua. A figura acima representa o momento em que a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, originando um eclipse. Pessoal, os eclipses são consequências da projeção de sombra e de penumbra de um astro celeste sobre o outro. Né? Mas sombra e penumbra são consequências da propagação retilínea da luz. Cuidado! As fases da Lua, não confunda as fases da Lua com eclipses da Lua. As fases da Lua é uma consequência da reflexão da luz do Sol na Lua. As fases da Lua são consequências da reflexão da luz do Sol na Lua. Os eclipses são consequências da propagação retilínea da luz. Tá legal? Olha lá,
em algum ponto situado no globo terrestre, o observador poderá ver esse fenômeno de forma total ou parcial. O eclipse total ocorre na região de sombra projetada, que a gente vai ver daqui a pouco, e o eclipse parcial na região de penumbra projetada. Ele ocorre por quê? O eclipse ocorre por quê? Olha lá, ó, por causa da propagação retilínea da luz, né, pessoal, aqui? Por causa da propagação retilínea da luz, que a luz se propaga em linha reta, tá bom? Bom, beleza. Tá lá, pessoal. Opa. Vou ver aqui, deixa eu ver mais um caso, ver se tem mais alguma teórica para a gente analisar. Não, não tem mais nenhuma teórica. Ah, tem sim, tem sim. Tem sim, ó. Olha essa daqui. Essa daqui, DA, concurso DA em 2018. Olha o que ele diz. Os eclipses solares e lunares são fenômenos ópticos que sempre foram cobertos de fascínios e lendas. As sombras e as penumbras, formadas devido ao alinhamento da Terra, Luz-Sol, são comprovações de um dos princípios da óptica geométrica. Dentre as alternativas a seguir, assinale, né, aquela que corresponde ao princípio a que se refere aos fenômenos celestes descritos. Né? Olha lá, eclipses solares e lunares são consequências da propagação retilínea da luz. Tá legal, pessoal? Nada demais. Tranquilo? Então tá aí, pessoal. Gravamos essa primeira parte que são os fundamentos da óptica geométrica. Depois eu volto falando da segunda parte dos fundamentos da óptica geométrica para os alunos que vão prestar o concurso para a Escola de Sargento Especialista de Aeronáutica e para o concurso da Escola de Aprendizes Marinheiro. Pessoal, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus, bons estudos. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.